todos bem-vindos. Meu nome é Renar Francione Pacheco, eu sou farmacêutico bioquímico, sou mestre em ciências ambientais, especialista em terapia floral e microceumetisterídeo. E hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre um tema que eu acho muito importante, que é o estresse oxidativo. Nas últimas semanas eu encaminhei para vocês conteúdos explicando o que é o estresse oxidativo, explicando estratégias antioxidantes. Então, a aula de hoje aí vai ser um compilado sobre o que vocês já estão vendo nos últimos dias. Se não viram, irão ver aqui novamente. Então, assim, ó, o estresse oxidativo é um tema muito importante. Por quê? Porque ele é um assunto muito negligenciado na área da medicina. E ele é um assunto que combina muito com as práticas integrativas. Ah, mas por que ele é negligenciado, Renato? Bom, ele é negligenciado porque ele é difícil de enxergar. Você não consegue olhar para uma pessoa e falar, nossa, né, como você está produzindo radicais livres, né? A gente não consegue fazer isso. Além disso, os sintomas do estresse oxidativo, eles são muito vagos. O que eu quero dizer com isso? Que os sintomas variam muito de uma pessoa para outra pessoa, né? Você não consegue aí ter uma singularidade nos sintomas, porque o estresse oxidativo, ele causa dano, ele causa lesões na membrana celular e nas bases de nucleotídeos, né, que é no nosso DNA. Por isso que os sintomas são tão vagos, tá? Porém, a medicina deixa muito claro o papel do estresse oxidativo ou na etiologia. Para quem não sabe, etiologia é origem, é causa. Então, a ciência fala muito do papel do estresse oxidativo na origem das doenças e também no mecanismo fisiopatológico das doenças. Então, independente se ele é causa de doença ou se ele faz parte de um mecanismo fisiopatológico, o que se sabe é que combater o estresse oxidativo, inibir a formação de radicais livres, é parte fundamental no tratamento de qualquer patologia. Se você fica lá utilizando anti-inflamatório, antibactericida, antibacteriostático, retroviral, analgésico, que são sim estratégias importantes, mas se você não promove aí uma limpeza no seu organismo, uma detoxificação, e eu vejo muitas pessoas falando sobre desintoxicação e às vezes por ignorância não relacionam o papel citocromo P450, uma importante enzima hepática, né, que inibe a formação de radicais livres. Então muitas pessoas não relacionam aí detoxificação com estresse oxidativo e na verdade é quase a mesma coisa, tá? Então hoje eu vou falar de estresse oxidativo, mas vocês podem utilizar tudo que eu vou falar para detoxificação hepática, tá bom? Então vamos lá. Gente, qualquer dúvida, vocês fiquem bem à vontade aí para perguntarem. E se for pertinente ao conteúdo da aula, eu respondo, tá? Então vamos começar a nossa aula aqui com a definição de estresse oxidativo. O que é, Renato? O que é o estresse oxidativo? Bom, uma definição bem simples, tá? Estresse oxidativo é uma produção excessiva de radicais livres. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que é um radical livre. Então, o estresse oxidativo é uma produção excessiva de radicais livres ou de substâncias pró-oxidantes em relação ao nosso mecanismo antioxidante, tá? O nosso organismo, ele produz naturalmente enzimas antioxidantes e ele produz naturalmente agentes pró-oxidantes. Eu vejo muita gente da área da saúde fazendo piada, falando que, pelo simples fato de você respirar, você já produz radicais livres, você já começa a envelhecer, e isso é mentira, tá? É verdade, sim, que pelo simples ato de respirar, nós promovemos, né, nós produzimos radicais livres, já que o maior número de radical livre que nós temos no nosso organismo é derivado do oxigênio. Porém, o radical livre advindo desse mecanismo de respiração, ele é coibido, né? Ele é limpado pelo nosso organismo pela nossa produção enzimática, tá? Então, assim, esse oxigênio que você organiza, que as pessoas dizem que faz envelhecer, é mentira, tá bom? Porque o nosso mecanismo antioxidante vai defender você dessa produção de radicais livres. Então, o estresse oxidativo acontece quando nós começamos a ter uma produção excessiva de elementos pró-oxidantes em relação à nossa defesa antioxidante. E aí existem, sim, ações, né, que vão desnivelar essa balança, levando em direção aqui aos elementos pró-oxidantes. Daqui a pouquinho eu vou estar falando sobre esses elementos que geram, né, substâncias pró-oxidantes
que vão desnivelar a balança, tá? Antes disso, então, eu vou explicar para vocês o que é um radical livre, né? Nossa, tanta gente fala em radical livre e até hoje eu não entendi. Que bom, hoje chegou o dia de compreender, então, né? Vamos lá. Gente, o nosso corpo ele é formado por átomos, né? Na verdade, não só o nosso corpo, tudo é formado por átomos, tá? Todo elemento, toda superfície é formado aí por átomos, tá? E o átomo ele tem um objetivo na vida. O objetivo do átomo é ser um átomo estável. Porque quando o átomo é estável, ele não fica reativo. E o átomo não gosta de ser reativo, tá? Então, assim, ó, quando a gente analisa a tabela periódica, e nós temos aí mais de 115 elementos presentes na tabela periódica, existe apenas um grupo muito específico, chamado de família 7A, ou também conhecido como gases nobres, que são elementos, né, que são átomos estáveis por si só. Ou seja, não dependem de ligação com outros átomos, com outros elementos para serem estáveis. Tirando então os gases nobres, tudo o que resta depende de uma ligação aí química para ser um elemento estável. Tá? E como é que um átomo atinge a estabilidade? Um átomo atinge a estabilidade quando ele tem, deixa eu pegar aqui um laser, quando ele tem 8 elétrons na sua camada de valência. Tá? Por exemplo, aqui nós temos um átomo estável, né? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sou um átomo estável. Porém, o nosso organismo ele é constantemente alvo de outros elétrons, tá? E aí acontece que quando esse átomo que é estável perde um elétron ou ganha um elétron, tá? Então ele pode ficar com um elétron a mais ou com um elétron a menos ou dois elétrons a menos e por aí vai. Quando isso acontece, esse átomo perde um elétron e forma então aqui um radical livre. Um radical livre significa que é uma molécula que é um átomo instável, que é um átomo com o último elétron desemparelhado, ou seja, o último elétron da camada dele não é um par, é somente um, como aqui, ó, 2, 4, 6, 7. A última camada dele não tem a formação de um par, então ele é um radical livre. Quando isso aqui acontece, gente, esse átomo ele vira uma molécula maluca, né? Ele quer se ligar a alguém porque ele fala para ele mesmo, poxa, eu não consigo ser estável assim, eu preciso me ligar a alguém. Ou eu vou me ligar a alguém ou eu vou morrer. E realmente o átomo, quando ele está instável, infelizmente, ele acaba sendo degradado. E aí, nessa busca incessante de se tornar estável, o que que ele faz? O que que ele faz, né, no corpo humano? Ele vai lá e ataca a base de nucleotídeo. A base de nucleotídeo é a base do nosso DNA. Ele vai lá e começa a martelar, como se batesse na porta. Ei, me dá um átomo, me dá um átomo, me dá um elétron, me dá um elétron. Só porque o DNA não responde. E aí, nessa busca por um elétron, ele acaba danificando o DNA, ele acaba causando uma lesão no DNA. Ah, uma lesão não é nada? Uma lesão não é nada, tá? Mas quando você tem uma quantidade alta aí de estresse oxidativo, você começa a ter várias lesões. Você começa a ter hélices do DNA sendo desfeitas. E aí os sintomas são variados. Alguns vão ter constipação, outros vão ter diarreia, alguns vão ter dor de cabeça, uns vão em direção ao câncer, doenças crônicas, dislipidemia, diabetes, síndromes metabólicas, envelhecimento precoce, queda de cabelo. Não dá para a gente definir os sintomas, tá? Porque são muito vagos. Dependendo da base de nucleotídeo que ele ataca, o sintoma é variado, tá? O que se sabe é que toda doença crônica, ou seja, toda doença que é lenta e com progressão bem definida é oriunda, né, tem como parte do seu mecanismo fisiopatológico a presença de radical livre. Então não tem como a gente falar em combater doença crônica se não ajustar essa balança aí do estresse oxidativo. Ah, isso é feito com medicamento, Renar? O start é feito com medicamento, né? Depois a manutenção a gente consegue gerenciar aí com alimentos. Mas o start, aquela primeira faxina, aquela primeira limpeza, é sim com alguns suplementos e depois a gente vai falar disso. Tá? Então, assim, ó, para ficar na cabeça, radical livre é um átomo com um elétron desemparelhado na sua última camada, né? Ele não forma um par, tá bom? Então, nós podemos ter aí radicais livres de diversos elementos. Nós podemos ter radical livre oriundo do nitrogênio, oriundo do enxofre, né? Oriundo do selênio também é um outro importante
que pode gerar radical livre, porém, a maior formação de radical livre é oriunda do oxigênio. Por que, Renan? Porque, vejam, 65% do nosso organismo é formado por oxigênio. Sendo, então, um elemento com maior oferta, acaba sendo o elemento que mais gera radical livre. Ah, mas o oxigênio não é bom, Renato? O oxigênio é ótimo, né? Você não vai respirar, você não vai ficar vivo aí, se trancar sua respiração por mais de 4 minutos, 3, 4 minutos. Então, o oxigênio é uma molécula vital para o nosso organismo. Porém, ele também gera formação de radical livre. Como que gera, Renato? Vamos lá. Qual que é a função do oxigênio no nosso organismo? Vocês sabem qual é a função do oxigênio no nosso organismo? Ele tem várias funções, tá? Mas eu vou citar aqui as 3 principais. A primeira, inspirar, respirar, né? A primeira função do oxigênio é trazer oxigênio para o interior dos pulmões. E lá nos alvéolos, esse oxigênio ele vai atravessar a barreira dos alvéolos, vai para a corrente sanguínea, vai ser captado por uma hemoglobina que vai carregar esse oxigênio para distintas regiões do corpo para exercer outras funções do oxigênio. A gente sabe que quanto maior o volume de oxigênio no nosso corpo, né, oxigênio com alto teor de pureza, maior a produção de glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos é importante para defesa do organismo. Então, um ponto aqui importante. Aumentar o sistema imunitário do organismo. Outro ponto que o oxigênio faz no nosso organismo. O nosso organismo, né, ele acumula cadeias de ácido graxo, né, que é a gordura, tá bom? Que é a gordura, porque o nosso organismo ele utiliza essa gordura para a geração de energia. E como é que o nosso organismo gera energia? Através da cadeia respiratória mitocondrial. Só porque não é só falar assim, ei, me dá uma gordura aí que eu vou gerar energia. Essa cadeia de ácido graxo, que aqui eu tenho, por exemplo, uma cadeia de 16 carbonos, para ela gerar energia, ela precisa ser crivada, ela precisa ser quebrada, porque uma cadeia grande assim de carbonos não consegue entrar no núcleo da mitocôndria. Então, uma das reações do oxigênio, que nós chamamos de beta-oxidação, é justamente isso. O oxigênio ele consegue ir lá, ó, e clivar, quebrar uma cadeia grande de ácido graxo, transformando ela em moléculas de acetil-CoA, que são moléculas menores. Essas moléculas de acetil-CoA entram no famoso ciclo de Krebs, que a gente fala, né? No ciclo de Krebs, nós temos a geração de elétrons e a geração de monóxido de carbono, desculpa, dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né? Que a gente consegue eliminar o gás carbônico através da respiração também. Então, esses 64 elétrons vão ser carregados pelo NADH e pelo FADH para o interior do núcleo da mitocôndria, tá? Lá no núcleo da mitocôndria, esses 64 elétrons chegam lá e também chegam alguns oxigênios. Aqui que a mágica acontece, tá bom? No núcleo da mitocôndria, esses 64 elétrons com os oxigênios vão sofrer uma reação e vão formar ATP. ATP é molécula de energia. Tudo que tu faz na tua vida, tu precisa de ATP. Vai gerar ATP e vai gerar água, tá? Que é a redução final do oxigênio. Aquele oxigênio lá, molécula de O2, bonitona que você respira, ele vai chegar aqui no núcleo da mitocôndria, ele vai gerar ATP e água. O problema é que 64 elétrons entrando dentro da mitocôndria é elétron pra caramba. E aí alguns elétrons começam a se dispersar. E quando esses elétrons se dispersam, eles podem fazer isso aqui, ó. Agarrarem uma molécula de oxigênio. Lembra que eu falei que um átomo, para ser estável, precisa de 8 elétrons? Então, o oxigênio ele não tem 8 elétrons. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Né? Deixa eu botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando um oxigênio se liga a outro oxigênio através de uma ligação covalente, que é compartilhamento de elétrons, ele fica estável. Então, esse oxigênio que tem 6 elétrons, ele está dando 2 para esse oxigênio. E esse aqui está dando 2 para esse oxigênio. Então, eles ficam estáveis, tá? Mas lembra que eu falei que no interior da mitocôndria, alguns elétrons escapam da cadeia mitocondrial e atacam uma molécula de oxigênio. Quando atacam, forma isso aqui, ó. Ao invés de ter 6, ele passa a ter 7.
Então, ele se transforma em um radical, conhecido como radical superóxido. E o radical superóxido é o radical livre mais vacilão que existe, é o radical livre mais potente que existe. É o que mais vai provocar dano, lesão em base de nucleotídeo. Então, aqui, o vilão do corpo passa a ser o radical superóxido. Nós precisamos combater o radical superóxido, tá? Nós precisamos fazer esse superóxido ficar estável, tá? Então, radical livre, uma molécula com elétron desemparelhado. Quando o radical livre causa dano a uma membrana celular ou a uma base de nucleotídeo, ele passa a ser chamado de espécie reativa de oxigênio, porque isso aqui é uma espécie de oxigênio que vai reagir com o nosso DNA, provocando dano ao nosso DNA. Então, isso é radical livre. Gente, olha que bonito, tá? Quando nós fazemos esse papel aqui de respiração celular, tá? De 3 a 5% da redução do oxigênio, que vai ter que ser reduzido em ATP ou em água, né? 3 a 5% dessa redução gera uma espécie reativa de oxigênio. Isso tem problema? Não tem. Por que não tem? Porque o nosso organismo tem um mecanismo de defesa bonitão, chamado mecanismo enzimático antioxidante, que vai lá, ó, e some com essa espécie reativa de oxigênio. Então não tem problema. Então algumas pessoas falam, respirar envelhece. Não envelhece, porque o nosso mecanismo antioxidante dá conta disso. Desses 3 a 5% que se formam de espécie reativa de oxigênio. O problema é que em determinadas situações nós somos expostos a alguns elementos que aumentam em muito a produção de radicais livres. E é aí que o bicho pega. É aí que o nosso mecanismo enzimático antioxidante não consegue dar conta. Tá? Se a gente fica lá se alimentando bem, não se expondo à poluição, respirando, tá tudo certo. O problema é que a gente não faz isso, né? Então, o que que aumenta a quantidade de espécie reativa de oxigênio? Esses elementos aqui, ó. Poluição da água, poluição do ar, uma alimentação desequilibrada, né, com excesso de gorduras ruins, com excesso de alimentos industrializados, processados, o excesso de açúcar, tabaco, né, que é o cigarro, álcool, exposição prolongada a raios ultravioletas, inflamações, tá? Provocado normal aqui, ó. A alimentação desequilibrada e inflamações andam lado a lado, porque se você tem uma alimentação processada, você vai ter inflamações no seu organismo e o estresse. Por que que o estresse gera espécie reativa de oxigênio, Renan? Bom, lembra lá que eu falei que um dos papéis do oxigênio é promover beta-oxidação, que é quebrar ácido graxo? 65% do nosso cérebro é ácido graxo. Então, quando a gente está com um nível alto de estresse, a gente começa a quebrar muito o ácido graxo, porque você começa a hiperventilar, respirar mais oxigênio do que necessita, e aí começa a quebrar esse ácido graxo do cérebro, começa a oxidar, começa a formar radical livre, espécie reativa de oxigênio, e hoje em dia a gente sabe que Parkinson, Alzheimer são doenças intimamente relacionadas com inflamações cerebrais, com alto índice de espécie reativa no nosso cérebro com estresse oxidativo, tá? Então, assim, ó, quando a gente fala em estresse oxidativo, a gente está falando em muitas doenças, né? O Mauro fez uma pergunta aqui. Os radicais livres podem ser resolvidos com o uso de produtos OPI em relação às reações químicas? Deixa eu ler de novo. Sim, tá? A OPI, ou essencial, eu vou falar mais para frente, ele é uma estratégia importante no combate ao estresse oxidativo, e eu vou mostrar por quê. Tá? E aí o Ciro comentou aqui, ó, vale comentar as diferenças dos sintomas do estresse oxidativo, como o cansaço das OPIs. Exemplo, OPI 1. Exatamente, Ciro. Lembra que eu falei que o estresse oxidativo ele lesiona o DNA? E aí os sintomas são variados, podendo sim ser relacionados aos sintomas de cada OPI. Tá? Mas assim, ó, o estresse oxidativo ele é muito relacionado. Esse aqui é um livro muito bom do cientista Barry Hewell, né, Radicais Livres na Biologia e na Medicina. Esse cara aqui é autoridade no mundo de radical livre, tá? De estresse oxidativo. Então, eu acho que tem cópia em português, quem quiser ler, é muito bom, tá? E aí ele fala que estresse oxidativo é relacionado ao envelhecimento, a mutações, a câncer, a aterosclerose, lesões de toxicidade, dislipidemia, síndrome metabólica, doença cardiovascular, hipertensão, né, artrite reumatoide,
Enfim, praticamente todas as doenças inflamatórias se relacionam aí ao estresse oxidativo, tá bom? Então é importante ter essa pegada do que é o estresse oxidativo, saber que você precisa, quando vai lidar com uma pessoa, combater o estresse oxidativo para melhorar ela, tá bom? Você precisa ficar atento principalmente a isso aqui, ó. Né? Se você é uma pessoa que tem exposição reduzida a esses elementos, a chance que você tem de ter o estresse oxidativo é muito baixa, tá? Então, se você vai atender um paciente, tá, que não é que tem uma exposição pequena a esses elementos, a chance dele estar tendo uma proliferação de estresse oxidativo é muito pequena, tá bom? Porém, se você lida com um paciente que já vem de histórico de doenças crônicas, iniciar combatendo estresse oxidativo é algo muito importante. A Marina comentou aqui, né? Renar, a alimentação normal que a gente tem disponível é suficiente para nos suprir ou a gente precisa consumir alimentos orgânicos? Então, Marina, essa é uma discussão boa, tá? Porque assim, ó, os poluentes presentes na alimentação, eles são sim agentes que podem aumentar o estresse oxidativo, tá? Então, assim, claro que consumir alimentos orgânicos é sempre melhor. Se você não consegue consumir alimentos orgânicos, é interessante consumir aqueles que têm cascas mais grossas, né? Porque eles conseguem fazer com que o agrotóxico chegue em menor quantidade ao alimento in natura, como por exemplo a banana, né? É um alimento que tem uma casca muito grossa, a laranja, o limão, frutas cítricas que têm cascas grossas. Mas agora, por exemplo, o morango, que tem uma pequena película, o tomate, que tem uma película pequena, né? Acabam que são alimentos que você deve preferir consumir orgânicos, tá? Então tem que fazer essa distinção aí. Os alimentos cítricos, e depois eu vou falar sobre eles, né? Os alimentos que são ricos em vitamina C são muito importantes no combate do estresse oxidativo, tá? Então, assim, ó, se você tem o hábito de tomar diariamente água com limão, frutas cítricas, é algo muito importante, que vai estar ajudando bastante no processo não enzimático, e depois eu vou falar disso para você. Por favor, repete o processo de estresse no cérebro. Então, Tânia, é assim, ó, o nosso cérebro, né, ele é formado por 65% de gordura saturada e insaturada, tá bom? 65% do nosso cérebro é ácido graxo. Tendo 65% do nosso cérebro de ácido graxo, quando nós passamos por um alto nível de estresse, nós passamos por um processo chamado de beta-oxidação no cérebro, tá? Que é o quê? Que é a clivagem de ácido graxo. Só porque você começa a clivar muito rápido, numa velocidade que o seu mecanismo antioxidante não consegue dar conta, né? Não consegue lidar com isso, entendeu? Então, assim, ó, e quando a gente sofre estresse, a gente normalmente promove uma hiperventilação, tem uma clivagem maior desse ácido graxo do cérebro e, consequentemente, começa a ter um alto teor de estresse oxidativo sendo formado no cérebro, porque é uma região de muito ácido graxo, sendo região de alto índice de ácido graxo, você tem uma clivagem maior. Tendo uma clivagem maior, não consegue, o seu mecanismo antioxidante não consegue regularizar com isso. Pergunta da Lídia, né? Suplementar altas doses de vitamina C ajuda a diminuir esse estresse oxidativo? Ajuda, Lídia, tá? Lídia, né? Ajuda sim, tá? A vitamina C é um importante antioxidante. Porém, antes de entrar com a vitamina C, tá? E eu sou a favor, antes de entrar com a vitamina C, por quê? Porque a vitamina C, ela é uma vitamina abundante em frutas cítricas. Por exemplo, o limão, você 10% do limão, tá? Dependendo dos casos, até mais de 10% do limão é rico em vitamina C. São 10 gramas em 100 ml. É bastante coisa, tá bom? Bastante coisa mesmo, assim. Então, se você utilizar todo dia um limão diluído na água, eu faço isso, por exemplo, tá? Já é mais do que o suficiente para você estar suprindo a sua carência de vitamina C, tá? Então, assim, ó, antes da gente pensar em gastar, né, com suplementos, ver se a gente tem soluções, estratégias em casa para ajudar algo muito interessante. Isso eu estou falando de pessoas normais, como eu, você, normais que eu digo com um alto grau de saúde, né?
Lembra que eu falei anteriormente? Se você já vai lidar com um paciente que tem uma doença crônica, aí o esquema terapêutico muda, tá? Mas se é para manutenção de saúde, na busca através do alimento, a gente já consegue equilibrar isso. Ó, o Valdemir falou algo muito importante que eu vou falar daqui a pouco, tá? De alguns elementos que aí sim, aí nós não encontramos na alimentação e que são importantes suplementar. O objetivo de saber do estresse oxidativo e ter consciência de que o nosso organismo precisa de micronutrientes para que o sistema celular produza os antioxidantes, equilibrando naturalmente o organismo. É exatamente isso, Valdemir, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar dos micronutrientes, dos microminerais que as enzimas antioxidantes precisam para combater o estresse oxidativo. É aí que o bicho pega, tá? É aí que muita pessoa hoje em dia começa a ter estresse oxidativo, porque aí sim, os microminerais são ofertados em menor quantidade na natureza. E aí que a atenção pega, tá? Mas, enfim, o que eu quero que vocês entendam aqui é que combater o estresse oxidativo pode ser utilizado por qualquer pessoa, mas é preciso ter um alerta nas pessoas que têm doenças crônicas, essas inevitavelmente precisam combater o radical livre. Obrigatoriamente precisam. Não tem tratamento sem o combate do estresse oxidativo em pessoas com doenças crônicas. O que é doença crônica, Renato? Doença de progressão lenta, tá bom? E pessoas que são constantemente expostas a esses elementos aqui. Aí, poxa, não tem como a gente pensar em saúde sem primeiro fazer uma detoxificação, uma eliminação de radicais livres aí. Quais problemas de pele são considerados crônicos? Né? A psoríase é uma doença, é um problema de pele crônico, né? A, o lúpus é uma doença de pele que é crônica, né? Tem outra doença que eu me esqueci agora. Poxa, aquela que fica vermelha na pele, que na psoríase, esqueci o nome. Daqui a pouco eu me lembro, né? Erisipela é uma doença crônica também, mas tem outra aqui que eu não estou me lembrando, que é muito confundido com psoríase, esqueci o nome. Daqui a pouco vem à mente, daqui a pouco eu me lembro, tá? Lupus, né? Já foi comentado. Enfim, daqui a pouquinho eu me lembro e aí eu falo para vocês. Tá? Agora realmente eu esqueci o nome dela. Dermatite, comentaram aqui isso, dermatite. Nossa, tá me dando até uma agonia aqui. Dermatite atófica, exatamente é isso aí, tá? É um tipo de doença de pele crônica. Mas seguimos que já são 8h30 e a gente precisa avançar. Então, isso aqui eu já falei, né? Que isso aqui é uma literatura importante para vocês estarem adquirindo e lendo aí, se possível. Vai ajudar bastante o entendimento de vocês de estresse oxidativo e principalmente do mecanismo fisiopatológico dele nessas patologias, tá? Agora sim, vamos falar de estratégias antioxidantes, tá? Como que a gente pode atuar através de alimentos e de suplementos para falar de estratégias antioxidantes. Só um momentinho, gente. Tem esse livro traduzido para o português? Tem, tá? Só não me lembro o nome, tá? Porque eu tenho ele em inglês, então... Mas eu sei que tem versão em português, sim. Mas tem bastante artigo, tá? Se a gente colocar aí estresse oxidativo no Google, vai aparecer muita coisa. Então, assim, ó. Bom, agora você já sabe o que é o estresse oxidativo. Agora a gente tem que entender o que é o mecanismo antioxidante. Como que o nosso organismo combate, né, o estresse oxidativo. Vamos lá? Então, assim, nós temos dois sistemas de mecanismo antioxidante. O mecanismo antioxidante enzimático, que é conhecido como endógeno, e o mecanismo antioxidante não enzimático, que é conhecido como exógeno. Endógeno por quê? Porque o nosso organismo produz algumas enzimas, importantes enzimas, que estão presentes em todo o nosso organismo, que combatem o estresse oxidativo. Quais são elas, Renan? Eu não vou falar de todas, porque é uma lista bem grande, tá? Mas as principais, né, encontradas em maiores quantidades são glutationa peroxidase. E olha só que interessante, a glutationa peroxidase, ela necessita do selênio no núcleo dela. O selênio é um micromineral, é um oligomineral, é um trace mineral, tá?
que se vocês estiverem em deficiência, a sua produção de glutationa peroxidase é reduzida. Então você já não vai conseguir combater um monte de radical livre, entendeu? Então aqui o selênio para o funcionamento da glutationa peroxidase é fundamental. Catalase é uma das principais enzimas que combatem o estresse oxidativo. A catalase, ela é top, assim, porque ela atua no combate do estresse oxidativo, ela atua no combate de infecções, ela produz dióxido de hidrogênio. O dióxido de hidrogênio, nós vamos falar daqui a pouco, é um elemento muito importante porque ele tem ação retroviral, antibactericida, antifúngica. O dióxido de hidrogênio, que é liberado pela catalase, é uma das primeiras linhas de defesa do nosso organismo, tá? E a catalase, ela é muito importante. Outra, metionina redutase, e essa aqui é uma das que eu mais gosto, superóxido dismutase. Nós temos muitos tipos de superóxido dismutase. E para cada área que ela atua no organismo, ela vai precisar de algumas coisas. Por exemplo, vocês sabiam que nós temos uma superóxido dismutase que atua no interior do núcleo da mitocôndria? Ela só trabalha lá. Lembram que eu falei que é no núcleo da mitocôndria que nós temos a maior produção de superóxido, né? Aquela espécie reativa de oxigênio? Nós temos uma enzima que é a superóxido dismutase, que ela serve só para combater superóxido, que ela fica no interior do núcleo da mitocôndria. Só que para ela funcionar, ela precisa de manganês. Se você não tem manganês, a sua superóxido dismutase ela não é eficiente, ou você tem uma quantidade inferior, ou ela não é eficiente no combate do estresse oxidativo, tá? Já tem uma outra enzima chamada superóxido dismutase também, que atua no citosol da célula, ou seja, no lado de fora do núcleo. E ela depende principalmente de zinco e de cobre. Ela já vai dar conta de outras espécies de oxigênio reativo, como por exemplo o oxigênio singlet, que é uma outra espécie de oxigênio. Entendeu? Então, assim, cada enzima tem uma peculiaridade, precisa de um tipo de mineral, de um tipo de oligomineral. Eu sei que a catalase, ela depende bastante de ferro, para você ter uma noção. Né? Só porque o ferro aí já é um macromineral, a gente encontra mais facilmente. Então, assim, ó, a oferta de oligomineral, ela é muito importante, tá? Ela é muito importante. Se você é pobre nutricionalmente aqui, você deixa em perigo o seu sistema de defesa antioxidante. E aí nós temos os mecanismos antioxidante não enzimático, né, que não é feito pelas enzimas, que nós chamamos de exógeno, porque nós dependemos da ingestão, agora sim, de algumas vitaminas para que esse mecanismo antioxidante funcione, tá? E precisamos de muitas coisas, tá? Mas eu trouxe aqui alguns elementos que nós encontramos na alimentação que eu considero bem importante. Aqui. Vitamina A, vitamina E. A vitamina E ela é muito importante, tá, gente? Chegou uma pergunta que eu tô lendo, tá? A Tânia perguntou assim: Renar, também temos que ter oxidação para dar defesa do sistema imunológico. Ótimo, Tânia. Tanto é que quando eu falo em dióxido de hidrogênio, para você ver, a catalase ela é uma enzima antioxidante. E a catalase libera o dióxido de hidrogênio que tem ação oxidante. Entenderam? Então, o organismo ele faz esse balanço muito bem feito, tá? Aí você perguntou depois, né? Como sabemos também se não estamos usando muito antioxidante e atrapalhando esse sistema natural de oxidação no corpo? Ou são pontos diferentes? São pontos diferentes, tá? São pontos diferentes, porque essas espécies reativas de oxigênio que nós estamos combatendo, elas não têm potencial oxidante de defesa de sistema imunológico, tá? Porque são mecanismos de defesa diferentes. Tanto que, como eu falei agora há pouco, a catalase, que é uma enzima antioxidante, ela libera dióxido de hidrogênio, que é uma substância oxidante para defender o organismo, tá? E isso aí é o que nós chamamos agora de biooxidação. São coisas diferentes, mas a pergunta é muito pertinente, muito bacana. Então, aqui, né, alguns exemplos. Vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina E. Aqui eu chamo a atenção para a vitamina E. Ela é muito importante. Beta-caroteno é muito importante. Vitaminas hidrossolúveis, isso aqui é bacana. Tá? Vitamina C e vitaminas do complexo B.
Por que está em moda, né? A gente está utilizando aí água com limão em jejum. E por que tem que ser diário? Porque a vitamina C ela é hidrossolúvel, tá? Você toma hoje, você até o final do dia você já eliminou, tá? Então assim, você precisa tomar todo dia a vitamina C. Que no caso, se você for fazer água com limão, é todo dia, porque ela é eliminada muito fácil do nosso organismo. E oligoelementos, né? Zinco, cobre, selênio, magnésio, etc, né? E os bioflavonoides, que são derivados de plantas. Ah, o resveratrol. O resveratrol é um bioflavonoide, né? É um fitoquímico. Todo mundo fala da uva, né? Que é um antioxidante maravilhoso, e realmente é por conta do resveratrol. Ele é um bioflavonoide, tá? Daí eu coloquei aqui, derivados de plantas, tá? Elas, tudo que é rico em bioflavonoide, você pode estar consumindo, que é bem bacana. Ok? Agora sim, né? Bom, qual a melhor estratégia? Eu devo favorecer o mecanismo enzimático ou o mecanismo não enzimático? A verdade é que você precisa favorecer os dois, né? Você precisa ter uma estratégia que favoreça essas duas linhas de defesa. Você precisa estimular as enzimas antioxidantes, né? Você precisa estimular elas, né, a terem maior quantidade no nosso organismo, e você precisa ter uma estratégia não enzimática que vai aí trazer nutrientes também para o sistema enzimático funcionar, tá bom? Mas de um lado a gente estimula a enzima propriamente dita e do outro a gente tem aqui o cofator, o subsídio, que vai alimentar essa enzima. É que isso aqui você tem que ingerir, o seu corpo não produz isso, né? O seu corpo não produz manganês, seu corpo não produz bioflavonoides, seu corpo não produz vitamina A, vitamina E, não produz vitamina C, então você precisa ingerir. O seu organismo produz enzimas. Então, por mais que você tenha uma dieta pobre nutricionalmente, você vai ter alguma coisa assim de enzima sendo produzida. Claro que não é o suficiente, por isso que um depende do outro. E não adianta você ter só nutrientes e ter aqui a sua enzima não funcionando bem. Chegaram algumas perguntas aqui que daqui a pouquinho eu vou estar respondendo, tá bom? Vamos lá, então, né? E agora, como é que a gente faz para ter uma estimulação? Estou vendo que hora é aqui, tá? Como é que a gente faz para ter uma estimulação enzimática, né? Primeiro, o que é estimulação enzimática? Quando a gente fala em estimular enzimaticamente, nós falamos em suplementar agentes que atuam na estimulação de liberação de enzimas antioxidantes, por meio de uma oferta de oxigênio com alto teor de pureza, tá? Estimular a liberação enzimática por meio do oxigênio, que é uma terapia biooxidativa, você vai favorecer a liberação de enzimas antioxidantes. Então, aqui é uma estratégia muito boa. Oxigênio com alto teor de pureza. Por exemplo, câmara hiperbárica. Tá? É um tipo de estratégia enzimática, que vai favorecer aí, ela é chamada de biooxidativa, né? Porém, favorece o aparecimento dos agentes antioxidantes. Elementos produzidos pelo próprio organismo que são uma resposta adaptativa no meio biológico. Lembra que eu falei agora há pouco ali do dióxido de hidrogênio? O dióxido de hidrogênio é uma resposta adaptativa do nosso organismo, né? Que estimula a produção de enzimas antioxidantes. E aqui, elementos que, quando desmutados, possam se ligar a radicais livres formando moléculas estáveis. Aqui nós podemos falar, por exemplo, do ozônio e do dióxido de hidrogênio também. São mecanismos, são elementos que, quando são desmutados, ou seja, quando são quebrados, quando são reduzidos, conseguem captar radicais livres e torná-los estáveis. Então, eles param de agredir o nosso organismo. Então, são dois exemplos bacanas aqui: o ozônio e o dióxido de hidrogênio. Tá? Vamos lá. Opa, passei? Não, aqui. E dentre os mecanismos enzimáticos, estimulação enzimática, um dos elementos que eu mais gosto e tem muitos estudos falando dele, é o dióxido de hidrogênio, que é a molécula conhecida como H2O2. Isso aqui sim, como a Tânia perguntou anteriormente, isso aqui é um tipo de terapia biooxidativa, porque o dióxido de hidrogênio, ele promove biooxidação. Tá? Como é que isso acontece, gente? Assim, ó, quando nós temos o radical superóxido no nosso organismo, ele é desmutado por uma enzima chamada superóxido desmutase. Ela vai lá, capta esse superóxido e o transforma em dióxido de hidrogênio. O dióxido de hidrogênio ele vai ser desmutado pela catalase, formando água e oxigênio. Tá? O hidróxido de hidrogênio ele também vai ser desmutado somente em água. Tá bom? Então, ele tem uma função muito importante, porque se você tem uma produção de dióxido de hidrogênio no seu organismo, você vai ter a estimulação da catalase
e a estimulação da superóxido dismutase. Então, esse elemento aqui, ele consegue fortalecer o sistema enzimático. A reação que acontece é aqui, ó. O dióxido, né, ele é dismutado pela catalase, formando água e oxigênio. Então, ele tem uma função enzimática, porque estimula o funcionamento enzimático, e ele também tem uma função importante no mecanismo de defesa do organismo. Porque o dióxido de hidrogênio, ele é um elemento produzido também pelo nosso organismo, que vai quebrar a parede celular de patógenos, né? De vírus, de fungos, de bactérias, rompem na parede celular, ele promove aí a lise desse elemento patógeno, que é a morte celular dele, tá bom? Então, o dióxido de hidrogênio é um elemento muito importante no nosso organismo. E olha só que bacana. Será que o dióxido de hidrogênio é importante? Vocês sabiam, por exemplo, que o leite materno é rico em dióxido de hidrogênio? É um dos elementos mais presentes no no leite materno, né? Por quê? Porque o leite materno ele precisa ser um alimento, esqueci o nome da palavra, ele precisa ser um alimento puro, né? Sem contaminação, é isso. O leite materno ele não pode ter contaminação, né? Porque você não vai passar para o seu bebê, obviamente. E como é que o leite materno consegue fazer esse cuidado aí para mantê-lo pasteurizado, para mantê-lo puro, né? Quem faz isso é o dióxido de hidrogênio, tá bom? Então é assim que o leite materno é um alimento tão rico, né? Porque ele é um alimento muito puro, por conta do dióxido de hidrogênio, tá? Outras funções aqui do dióxido de hidrogênio. Ele ataca a integridade do envelope celular, né? Que foi o que eu mostrei aqui agora há pouco para vocês, né? Através da oxidação de fosfolipídios, né? Isso que ele faz, ele vai lá e queima os fosfolipídios da membrana celular. Nos fungos, ele inibe o crescimento celular. E nos vírus, ele lesiona o capsídeo viral, que é conseguir, ele consegue parar aí a replicação do vírus, tá bom? Estimula a produção de glóbulos vermelhos. Por que que ele estimula, Renato? Por causa disso aqui, ó. Quando ele é quebrado pela catalase, ele gera água e oxigênio. Quanto mais oxigênio no nosso organismo, mais estimulação de glóbulos vermelhos no corpo e, consequentemente, maior a distribuição de oxigênio no corpo. Consequentemente, nós vamos ter aí melhor ativação do sistema imunológico, tá? Essas são apenas algumas funções do dióxido de hidrogênio. Então, o dióxido de hidrogênio ele atua como estimulador enzimático, como estimulador do sistema imunológico, ele atua como responsável por aumentar, né, a distribuição de oxigênio no nosso organismo. E onde é que a gente encontra o dióxido de hidrogênio? A gente encontra no Oxygen Plus, tá, gente? O Oxygen Plus, ele é um produto muito bom, tá? É o produto de primeira escolha da Flor de Íris, porque quando a gente fala em doença crônica, né, ou em doenças provocadas por estresse oxidativo, a gente pensa primeiramente em detoxificar, em desintoxicar, em impedir a produção de radicais livres. E é aí que o Oxygen Plus atua. Ele é composto por vanádio, ácido fosfórico, aqui sim, trazendo a estabilidade dele, extratos tânicos de vegetais, que são também bioflavonoides, dióxido de hidrogênio 10V, o que garante um teor de 95% de pureza dele, né? Então ele entrega aí 95% de oxigênio ao organismo, e a íris germânica L, tá? Então assim, quando a gente pensa em combater o estresse oxidativo, a gente pensa aí primariamente no Oxygen Plus, tá? Porque ele consegue atuar tanto na estimulação enzimática, quanto no combate a patógenos, quanto na ativação do sistema imunológico, na entrega de maior oxigênio para o nosso organismo. Então, é um produto aí que tem um papel amplo, que se encaixa em todos os esquemas farmacoterapêuticos. Aqui é só um exemplo, né? Ele vai estimular aqui a superóxido dismutase, a catalase e a glutationa peroxidase, tá? Outra coisa importante, lembram lá que eu falei que, por exemplo, aqui a superóxido dismutase, tá aqui, ó, superóxido dismutase, ela depende de cobre, zinco ou manganês. Cobre e zinco quando é no citosol e manganês quando é no interior do núcleo da mitocôndria, tá? Catalase depende de ferro e a glutationa peroxidase também depende de selênio, tá? E onde é que a gente encontra esses microminerais? No essencial, tá bom? Se você utilizar só a API, melhor. Mas vamos ver quanto de manganês que entrega o essencial? 95%. Quanto de zinco? 72%, né? Cobre, 65%. Ah, eu quero aumentar isso aqui, gente, é na dose padrão do essencial, 15 gotas 2 vezes ao dia. Ah, eu quero aumentar a biodisponibilidade. Aumenta a dose, vai passar para 20 gotas, tá? Mas a dose padrão aí de 15 gotas 2 vezes ao dia
já é o suficiente para melhorar o funcionamento enzimático, tá bom? Então, o essencial é algo muito importante quando a gente pensa aí em detoxificação, em desintoxicação, em combate a doenças crônicas, em eliminação de estresse oxidativo, em limpeza de radicais livres. O essencial entra aqui muito bem, se encaixa muito bem. Perguntas, né? Deixa eu ver. Ah, me perdi aqui. Tá, daqui a pouquinho eu volto para as perguntas, tá? Eu vi que já vai combinar com o meu próximo slide, então daqui a pouquinho eu vou abrir. Agora, outra solução muito importante. Isso aqui, eu ia falar que é novidade, mas já tem pelo menos uns 10 anos que estão estudando aí o papel da melatonina no combate do estresse oxidativo, tá? Por quê, gente? Só um momento. A melatonina, ela é o que nós chamamos de molécula anfipática. Nossa, Renato, o que é anfipático? Anfipático significa que ela tem uma cauda lipossolúvel e uma cauda hidrossolúvel. Isso garante que ela tenha uma ampla ação em todo o nosso organismo, tá? Hoje em dia sabe-se que a melatonina é um dos neurohormônios mais potentes que, que combatem o estresse oxidativo, tá? Só um dado interessante aqui, né? Nós produzimos a melatonina durante o sono. E é justamente durante o período noturno que nós mais conseguimos promover a eliminação de estresse oxidativo. Olha o que esse artigo falava aqui, tá? A eficiência antioxidante da melatonina pode ser devida à sua capacidade quelante de radicais livres, ou seja, ela consegue eliminar radicais livres, ao estímulo exercido sobre as enzimas antioxidantes, principalmente a função da glutationa, que é uma enzima poderosa na inibição de radicais livres, que reduz a perda de elétrons na cadeia de transporte mitocondrial e, finalmente, a ação sinérgica a outros antioxidantes, tá? Então, lembra quando eu falei lá no início, aqui, lá no núcleo da mitocôndria, a gente perde muitos elétrons, né? A melatonina, ela consegue fazer você perder menos elétrons. Perdendo menos elétrons, forma menos radical livre. Formando menos radical livre, tem menos estresse oxidativo. Mais melatonina, melhor você dorme. Menos oxidação do seu cérebro. Menos radical livre. Então, a função dela é incrível. Onde que a gente encontra a melatonina? No sono natural, né? Ele é composto por melatonina, passiflora e valeriana. Então, assim, gente, finalizei minha aula, tá? Agora eu vou bagunçar um pouco em cima disso aí. Então, assim, gente, ó, quando a gente fala em processo de detoxificação do nosso organismo, quando a gente fala em limpeza do nosso organismo, quando a gente fala em combate a estresse oxidativo, existem três produtos que saltam aos olhos, tá? Que irão atuar de forma física no nosso organismo, que é o Oxygen Plus, o essencial ou a OPI do indivíduo e o sono natural. A terapia portal, terapia proteção, terapia master são importantes? É claro que são, sem dúvida. Sem dúvida que são. Mas elas são importantes numa estratégia de manter o indivíduo equilibrado emocionalmente, ou sem estresse, ou sem ansiedade, ou sem depressão, tá? Elas conseguem parar o que você está produzindo de estresse oxidativo, mas não conseguem limpar aquilo que já se formou. Por isso que aqui o sono natural, o essencial e o oxigênio plus entra muito bem. Quais são os outros elementos, Renan? O cogumelo real ele é rico em vitamina B12, tá? Então também a vitamina B12 é uma importante vitamina que entra aí no combate ao estresse oxidativo. Agora, alimentos bacana, Renato. Pô, vitamina C, gente, eu sou fã, já falei aqui, tá? Mas eu consigo a vitamina C tomando a minha água com limão todo dia em jejum. Eu faço isso, todo dia em jejum. Ah, curiosidade, estou tomando minha OPI. Eu faço duas coisas, tá? Quando eu tomo minha OPI. Eu acordo de manhã, em jejum, né? É indicado que as pessoas, ao acordarem, né, tomem uma quantidade de 200, 300 ml de água para limpar o organismo. Então, eu acordo de manhã, gosto de acordar com tempo, eu acordo mais ou menos 1h30 antes do trabalho, né, porque eu faço meu café, eu gosto. Então, eu acordo de manhã, vou na cozinha, pego uma água, espremo um limão, tomo lá mais ou menos 200 ml de água com limão espremido. Depois de tomar meu limão, eu vou lá, pingo 15 gotas de OPI na minha água, tomo. Tá? O que que eu fiz com isso, gente?
Se você, ao acordar, né? Quando a gente acorda, é um momento do dia que a gente está mais limpo. Porque a gente passou no mínimo aí 8 horas de jejum, por baixo, né? Então, você fornecer para o seu organismo, né? Nutrientes de qualidade é você estar nutrindo o seu organismo com nutrientes especiais, tá? Então, assim, ó, o primeiro recado que você manda para o seu organismo é nutrição. Se você está nutrido, a sua fome já diminui, né? Porque você já adquiriu aqueles elementos que precisam. Ah, e por que eu acho bacana tomar o essencial depois da água com limão? Porque o limão, ele é rico em ácido cítrico, tá? E esse ácido cítrico, ele precisa se ligar a alguns oligominerais. E ele tem uma forte ligação por manganês, por selênio, por zinco, né? Pelo cobre. Tudo isso facilita o funcionamento dele. Tá? Isso aqui é um ritual que eu faço, né? Uma vez por ano, 2 vezes por ano eu tomo minha API. Então, quando eu tomo, eu gosto de fazer isso. De manhã, depois do meu água com limão, à noite, antes de dormir. É impressionante o quanto a disposição aumenta, assim. Eu estou muito disposto nesses últimos dias aí. A disposição que a OPI me traz é algo impressionante, assim, impressionante. Eu chego já pilhado, assim, atento, com vontade de trabalhar, de fazer as coisas, dar força para o dia todo, tá? Então, é um elemento importante na estratégia antioxidante. Junto a isso, você utilizar o Oxygen Plus ao longo do dia, entre as refeições, né? Nunca durante. Gente, isso aqui é produto para não deixar ninguém doente, tá? E aí sim, né? Inserindo uma alimentação saudável, saladas, frutas, verduras, alimentação de verdade, não tem, não tem erro, né? Então é isso, pessoal. Quem quer fazer pergunta, fica à vontade. Eu fechei aqui sem querer minha caixinha de pergunta, então preciso que vocês mandem perguntas para mim poder abrir novamente. Se não tiverem, só mandem um oi aí, que eu preciso abrir ela, tá? Deixa eu ver aqui. Estão chegando. Deixa eu abrir aqui as perguntas agora. Chegaram algumas perguntas lá para trás que eu vou tentar recuperar. Valdemir Melchior. É preciso alertar que deve-se ter o cuidado para não exceder a dosagem na suplementação, para não acumular antioxidantes a ponto de aumentar a reserva de pró-oxidantes, no caso de outras terapias que não sejam a flor de íris. É importante também ter esse cuidado, né? Tem pessoas que utilizam aí muitos suplementos às vezes ao mesmo tempo, isso às vezes acaba sendo um problema, né? Às vezes utiliza glutationa, muita coisa ao mesmo tempo e às vezes não dá, tá? Deixa eu buscar aqui as perguntas. Aula top, muito obrigado, gente. Quem está gostando da aula, obrigado, fico feliz. É... A Denise perguntou aqui. Deixa eu tentar voltar agora que eu me perdi aqui. Ah, não estou achando a pergunta. Só um pouquinho, gente. Que vem muitos comentários e aí vai ficando para baixo e tem que retornar, tá? Então, assim, Oxygen Plus contém peróxido de hidrogênio, certo? Esse peróxido não causa radical livre. Ele contém dióxido de hidrogênio, tá? Por que eu falo de dióxido de hidrogênio? Porque o teor de pureza do Oxygen Plus é de 95%. Então já foge para os 10% do peróxido, tá? Isso não causa radical livre? Não, isso não causa radical livre porque na concentração que ele está, ele é estimulador, tá? Porque ele não é proveniente aí de um elemento patógeno, né? Como um poluente do ar, como algum resquício de produto industrializado. Essa concentração, ele promove o estimulamento, a estimulação da catalase, como eu falei anteriormente ali. Então, o Oxygen Plus, ele é biooxidativo, né? O que eu quero dizer com isso? Ele oxida patógenos e estimula a produção de antioxidantes. Adorei sua aula, agora já entendi bem o que é estresse oxidativo. Obrigado por compartilhar esse conhecimento. Eu que agradeço a presença de vocês. Renar, você falou do essencial de forma geral, mas se conhecermos a OPI, podemos entrar com ela? Certo, exatamente, Marina, tá? Se você tem a OPI do paciente, é melhor entrar com ela ao invés do essencial. Então, o essencial também serve? Serve, mas a OPI tem um resultado mais rápido, ok? Mauro aqui, né? Nos meus atendimentos, considero essa forma de primeiro ajuste, que seria desintoxicar primeiro com oxigênio, mais OPI, mais algo que se refere ao físico.
Bacana, Mauro, é uma boa estratégia também, né? A gente está limpando o organismo aí. No, no início, eu tô me olhando aqui na tela que só tá aparecendo minha testa, né? É que as letras são pequenas, tô tentando ler. Bacana essa estratégia também, tá? Então, assim, às vezes iniciar com um processo de detoxificação, né? É que eu vejo assim, tanta pessoa falando essa palavra detoxificação que ela acabou caindo aí quase num processo místico, tá? Mas é isso realmente que o nosso organismo faz, né? Ele detoxifica, né? A gente precisa facilitar o trabalho do fígado aí lá no citocromo P450, que é para estar inibindo a produção de radicais livres. E quando a gente consegue eliminá-los, né, nós estamos realmente limpando o nosso organismo, promovendo desintoxicação aí. Você falou quase nada da vitamina D. Ela também não seria importante como estratégia antioxidante? Seria, tá, Marina? Sim, as possibilidades são diversas e vão indo em direção a muitos caminhos. Mas, independente do caminho que você passe, incluir aqui, né, o oxigênio, o sono natural e o essencial é algo muito importante. Aí, depois disso, a gente pode ter outros produtos acessórios, como cogumelo real, a vitamina D, principalmente para aqueles que não se expõem ao sol, é muito importante. Afinal de contas, a vitamina D3 atua em 10% do genoma humano, né? Ela não tem uma relação direta, né, na eliminação de estresse oxidativo, assim como tem o oxigênio plus, o essencial e o sono natural. Mas ela atua também no processo de eliminação de radicais livres, só não é de forma direta. Márcia Renari, estou fazendo uso da vitamina D3, 25 mil unidades internacionais por dia, uma cápsula na semana. No exame de sangue atual deu quantidade de 30 nanogramas por ml. Como minha mãe teve câncer de mama, como preventivo poderia aumentar a dosagem para 2 vezes para elevar o índice de vitamina D? Sim, tá? Lembrando que 30 é uma quantidade ok, tá? O ideal é a gente conseguir estar acima de 50 nanogramas por ml, tá bom? Esse é o ideal. Outra coisa importante, tá? É que o câncer de mama ele é muito relacionado a níveis baixos de melatonina, tá? Então, assim, ó, experimenta não, né? Dorme bem, tá? Apaga bem as luzes à noite, dorme bem, descansa, tá? Porque isso é muito importante, tá bom? Muito importante. O chocolate, cacau 70%, para quem também tem histórico de câncer de mama na família, é muito importante, porque ele é rico em serotonina. A serotonina ela é um importante elemento que produz melatonina. E aí também é bacana, tá? Tá introduzindo na sua dieta aí. Mas pode ser utilizado 2 cápsulas por semana, tá? Uma a cada 3 dias aí tá bacana para você. O Francisco, no caso de catarses com OPI1, o que você orienta? Eu não entendi a pergunta, tá? Catarse, você fala crise de choro, lembrança negativa, é nesse sentido ou é em outro sentido que você está perguntando? Obrigado, Marina, também tenho saudades, né? Obrigado pelo elogio aí. É, Então, do Francisco, eu não entendi direito sua pergunta, tá? Então, você pode complementar aqui embaixo depois que a gente fica atento para falar mais sobre isso, tá bom? Gente, esse aqui é um tema que eu acho bacana vocês entenderem, bem importante, principalmente para quem tem problema crônico, tá? Vai ajudar bastante a vocês. Eu não consegui falar de íris, desculpem, mas tem sim íris que se encaminham em direção a isso. Quais são? Poxa, as íris com rosário linfático, assim, é difícil, gente. Quem tem formação de rosário linfático tem uma produção excessiva de espécie reativa de oxigênio, tá? Então fiquem atentos. Quem tem rosário linfático, os alimentos, farinhas brancas, carboidratos simples, é provado cientificamente que aumenta a produção de espécie reativa de oxigênio. Tenta diminuir bastante, tá? Constituição psórica, que tem uma distribuição menor de oxigênio, também tem tendência à formação de espécie reativa de oxigênio. Fica ligado. Aumenta a quantidade de água. O oxigênio plus em constituição psórica é muito importante. Tá legal? Aula excelente, tema difícil. Bem difícil, Leandra, tá? É muito difícil estresse oxidativo, a gente não pensa que é simples, não. Mas é importante entender, tá? Gente, então a aula é isso, né? Eu olhei aqui, já passamos vitamina E juntamente com a vitamina C. Boa, Valdemir, tá? São duas vitaminas. A vitamina C é hidrossolúvel, a vitamina E é lipossolúvel. São duas importantes vitaminas que atuam no mecanismo não enzimático antioxidante. É bem importante fazer essa reposição também, tá?
Gente, 9-2. 9-2. Obrigado a participação de todos. Fico feliz que todos tenham participado comigo. Desejo a todos um grande abraço, uma boa noite, tá? E tudo de bom para vocês. Fico feliz que vocês tenham participado aqui. Grande abraço e até logo.